Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, falando sobre a colonização inglesa. A colonização inglesa na América. A descoberta do caminho marítimo para as Índias e a chegada de Colombo à América despertaram o interesse de alguns reinos europeus pelas viagens ultramarinas. Os ingleses, por exemplo, também estavam interessados nas valiosas mercadorias orientais. Por isso, passaram a investir na busca de um caminho marítimo para as Índias, diferente das rotas portuguesa e espanhola. As regiões ao norte do Oceano Atlântico eram navegadas desde o século IX por pescadores, comerciantes de peles de animais e participantes de expedições dinamarquesas e norueguesas. A partir dos meados do século XV, o governo da Inglaterra também passou a demonstrar interesse por essa região, patrocinando expedições como a do genovês John Cabot, que chegou à Terra Nova e à Nova Escócia, no atual Canadá, entre os anos de 1497 e 1498. No início do século XVI, foi a vez dos franceses, que exploraram em suas expedições o Rio São Lourenço, chegando onde hoje se localiza a cidade de Montreal, no Canadá. Ingleses e franceses, ao iniciarem suas viagens oceânicas, encontraram as terras do Novo Mundo, divididas entre Portugal e Espanha. Excluídos da partilha colonial, eles recorreram muitas vezes à pirataria para tirar proveito das riquezas que eram extraídas na América. Na imagem que vocês estão vendo, nós temos aí a representação do pirata galês Bartolomeu Roberts, também conhecido como Black Bart. Essa gravura de 1724, Black Bart viveu entre os séculos 17 e 18, que foi a época de intensos movimentos nas viagens ultramarinas de diversos reinos da Europa. Então, como foi a fase comercial da exploração na América do Norte? Primeiramente, piratas, né? Que atuavam a serviço da coroa inglesa. Todos eles tinham uma carta do corso. Que era essa carta do corso? Declarava que eles navegavam a serviço do rei. Então, os corsários, como os piratas eram conhecidos, os alvos principais deles eram os navios espanhóis. Por quê? Porque eles dirigiam-se à Europa carregados de metais preciosos, extraídos das colônias americanas. Então, ingleses e franceses, eles não tinham interesse de conquistas militares e colonizatórias com os povos ameríndios. Eles tinham comércio, era basicamente interesse comercial. Por isso, os produtos principais que eles comercializaram com esses povos foram gêneros alimentícios, peles de animais e metais e tecidos, né? Somente no século XVII é que as regiões costeiras da América do Norte foram efetivamente ocupadas pelos ingleses, pelos franceses, pelos holandeses, resultando aí a formação da Nova Inglaterra, da Nova França e dos novos Países Baixos. Então, aí nós temos a imagem, né, de onde os franceses ocuparam, né, os holandeses e os germanos, que são os ingleses. Aí vem a formação das 13 colônias. Nós temos nessa imagem aí, a imagem da embarcação, né, dos pais peregrinos. É uma imagem de 1620, quando eles fundaram a primeira colônia, né, na América do Norte. Então, entre 1584 e 1587, a coroa inglesa ela iniciou a tentativa de colonização por meio de expedições organizadas por nobres. Só que houve um fracasso, né, por parte desses nobres. Ataques de grupos nativos, fomes e doenças. Então, as expedições não foram para frente. Então, o que os ingleses fizeram? Diante disso, a coroa estabeleceu acordos com
companhias comerciais, companhias como a de Londres e Plymouth, certo? E essas companhias, né, eram reconhecidas pela coroa, pelas terras que elas conquistavam e garantiu a elas o monopólio do comércio entre aquela região e a Europa. Então, muitos trabalhadores ingleses migraram para a América do Norte na condição de servos temporários. Quem eram esses servos temporários? Em geral, eram as pessoas pobres, que aceitavam trabalhar, né, nas novas terras, sem remuneração, em troca apenas do pagamento das despesas da sua viagem. Aí, com o tempo, depois de 7 anos, esses servos ficavam livres para se estabelecerem com o seu próprio negócio, certo? Aí também vieram depois os primeiros colonos independentes, que desembarcaram no navio Mayflower, né, que eram os puritanos, que são os protestantes calvinistas, né, que vieram fugindo das perseguições religiosas e ficaram conhecidos como os pais peregrinos, né? Aí fundando depois, junto com outros europeus, franceses, holandeses, irlandeses e alemães, fundando aí as 13 colônias. Então, a colonização inglesa na América, ela teve início no final do século XVI, sob o governo de Elizabeth I, com a fundação da colônia da Virgínia. Aí, já no século XVII, as regiões do norte começaram a ser ocupadas, dando origem aí às 13 colônias inglesas na América do Norte. E para o processo dessa colonização, foram fundadas, né, 2 companhias comerciais, que nós já falamos, que era a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth. Então, como era a relação entre os indígenas e os colonos? Existe uma tradição que após eles chegarem na América, né, no navio Mayflower, e fundarem as colônias, né, principalmente a de Plymouth, no atual estado de Massachusetts, os colonos enfrentaram um terrível inverno e muitos morreram de fome, de frio. Porém, com a ajuda dos indígenas, que eles forneceram alimentos, sementes de milho e para o cultivo, os colonos teriam sobrevivido. E essa história é lembrada até hoje, né? Como até hoje celebrada em uma das principais festas nacionais, que são o Dia de Ação de Graça. E depois, né, o fato é que, apesar desse episódio todo, dessa relação, né, entre os indígenas e os colonizadores, no entanto, as relações entre eles foram conflituosas, devido que às invasões de territórios habitados pelos indígenas, ataques e guerras. Então, outra coisa, de acordo com alguns historiadores, a população nativa diminuiu de forma muito drástica. Ela caiu de 10 milhões para 600 mil, né? Isso no começo do século, do começo do século XVI até o século XVII. Então, o que isso acarreta? Que diferente das colônias espanholas e portuguesas na América, os protestantes ingleses não promoveram a evangelização sistemática dos povos indígenas. Então, não houve praticamente integração entre ameríndios e brancos. Então, aí nós temos a imagem da ação de graça, das primeiras relações entre os indígenas e os colonos. Aí os tipos de colonização. Bom, uma metrópole, diferentes tipos de colônia. Diferente do que foi a colonização ibérica, que era baseada na exploração de colônias, submetida ao pacto colonial, os ingleses implantaram na América do Norte tipos diferentes de colônias, as de exploração e a de povoamento. Aqui nós temos 13 colônias, né? A ocupação concentrou-se no litoral leste da América do Norte e foi fundada as 13 colônias. Nós tivemos a colônia do Norte, os colonos puritanos desenvolveram a policultura, uma agricultura baseada em pequenas e médias propriedades rurais e no trabalho livre.
Houve o desenvolvimento do comércio e de pequenas manufaturas. As colônias do norte, elas foram chamadas colônias de povoamento. Então, nas 13 colônias, as do norte e a do centro, o acesso à terra foi mais democratizado. Muitas famílias podiam trabalhar em suas próprias terras. Por causa disso, a igualdade social era maior e assim a economia se desenvolveu mais rapidamente. Nós temos aí as colônias de povoamento, né, as imagens, e as colônias do sul. As colônias do sul eram colônias de exploração. Tinham como característica a escravidão, uma sociedade aristocrática e dependente, a predominância da grande propriedade, cuja produção era monocultora e voltada para a exportação. Nós temos aí as características da colônia de exploração. E, por fim, as colônias do centro. As colônias do centro foram as últimas áreas a serem ocupadas. Lá se desenvolveu-se uma agricultura diversificada, semelhante às colônias do norte. Predominavam pequenas e médias propriedades, destacavam-se as culturas de trigo, cevada, centeio, além da criação de bois, cabras e porcos. Agora, a autonomia das 13 colônias. Bom, apesar das distinções entre as colônias do norte e as colônias do sul, as 13 colônias possuíam muitos elementos em comum. Quais eram eles? Predomínio do protestantismo, a ausência de um comando político centralizado, a independência de cada uma razoável liberdade em relação à coroa inglesa e dispunha de relativa autonomia na sua organização interna e nas decisões políticas. Então, assim, houve o comércio triangular, né? O comércio triangular é aquele comércio que é dado esse nome por causa da intensa atividade comercial que integrava-se entre as colônias inglesas na América do Norte e as colônias na América Central, na África e na Europa. Então, esse comércio tinha origem na exportação de gado, peixe, madeira e outros produtos com destino às Antilhas. Na América Central, os comerciantes norte-americanos compravam rum, açúcar e melaço. O rum era usado para se adquirir escravos no litoral africano, que eram revendidos para as regiões das Antilhas e para as colônias do sul. Então, assim, o comércio triangular funcionava dessa forma, né? Os colonos ingleses importavam esse gado, essa madeira, esses alimentos para as ilhas do Caribe. Lá eles obtinham açúcar e melaço, que eles utilizavam para o consumo local, principalmente para fabricar o rum. E essa bebida ia ser a moeda de troca, né, por pessoas escravizadas na África, que eram revendidas no Caribe novamente, né, aos proprietários das colônias sulistas. Então, os colonos ingleses também aproveitavam artigos obtidos no Caribe para adquirir tecido, ferramentas e produtos também na Inglaterra. Então, esse sistema ficou conhecido como o comércio triangular, que possibilitou a integração entre as 13 colônias e entre a metrópole inglesa. É claro que os lucros comerciais triangular proporcionaram o desenvolvimento das manufaturas nas colônias do norte e do centro e favoreceram o surgimento de uma rica burguesia aí na América. A presença de pessoas escravizadas. Então, nós vamos ver que o comércio de pessoas escravizadas esteve presente nas 13 colônias inglesas. O sul absorvia a maior parte dessa mão de obra, que chegou a totalizar cerca de 750 mil pessoas no litoral no final do século XVIII. A maioria originária da África Ocidental, principalmente de Angola e de Guiné. Então, muito obrigado, até a próxima e vamos às nossas atividades.